Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 7. Esther, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor, farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. O rei foi com Ramã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Ramã. Então Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Ramã. Então Harbona, um dos eunucos que serviam ao rei, disse: eis que existe junto à porta, junto à casa de Ramã, a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Irmãos, é interessante a gente, finalmente acompanhar o desfecho, não o desfecho do livro, mas o desfecho de Ramã aqui, o final da vida de Ramã, e o desfecho dessa história que começa tantos capítulos atrás, que não começa com o pedido da rainha Esther de que o rei comparecesse ao banquete. O mais interessante, eu estava pensando e refletindo, é que essa história começa quando Esther se coloca diante de Deus em oração e conclama que os seus conterrâneos, que os judeus, também orem e intercedam por ela. Toda essa estratégia de Esther, assim, quando a gente tem uma visão muito rápida, a gente faz parecer que Esther teve uma sabedoria aí, humana, mas que foi, irmãos, fruto de uma busca por Deus, fruto por um pedido a Deus que a desse sabedoria, que desse para ela condições de interceder pelo seu povo e que desse as melhores estratégias para isso. Então, Esther, ela faz exatamente aquele lance de 2 banquetes, que a gente não entende muito, a gente fica se perguntando por que 2 banquetes. Irmãos, a gente não sabe, eu não sei como foi que Esther pensou nisso em primeiro lugar, mas eu sei que o Senhor estava conduzindo todo esse processo. Percebam que no final, quando o Harbona ele fala justamente, eis que existe na frente da casa de Ramã uma forca de 22 metros que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei, Então, se não houvesse o primeiro banquete, não houvesse o intervalo entre eles, ali no capítulo 6, de que o rei havia se lembrado do que Mordecai havia feito por ele, o pedido de Esther não teria tido a força que teve nesse momento, Porque Esther agora não estava clamando apenas pela própria vida, mas ela também estava clamando por Mordecai, que era judeu, e por todos os judeus, e o rei pode ter se perguntado, mas por quê? Por que exterminar esse povo? Sendo que um desses dentre o povo, um dos representantes do povo, foi alguém que
se preocupou com a minha vida. Por quê? Sabe, o rei começou aqui a perceber, irmão, o quanto ele estava alheio às coisas do palácio, né? O rei começou a perceber quanto ele estava sendo manipulado por todos à sua volta, e isso deixou ele muito irado, deixou a masculinidade dele extremamente afetada, né? A ponto dele ter que sair para pensar um pouco naquilo que tinha acontecido. E ele pergunta, né, mas no começo, voltando aí para a gente ir em ordem, né, os versículos que a gente viu, ele pergunta, né, assim que começa esse segundo banquete, qual é o seu pedido, rainha Esté? Agora, veja, irmãos, que ele vê Esté como uma rainha, né, como uma consorte. Ele vê Esté como alguém que, embora não seja rainha no sentido de poder decidir as coisas da forma que Assuero decidia, mas era alguém que estava do lado dele, né? Era alguém que estava ali como uma semelhante dele, alguém que era a contraparte feminina dele, a sua esposa, a sua rainha, e ele fala, você será atendida no seu pedido, você é a rainha, afinal de contas. Só que, irmãos, o mais irônico dessa situação, a gente vai perceber isso mais no próximo capítulo, é que o pedido que Esté faz para Assuero é um pedido que ele não pode atender. Ele não pode atender esse pedido, justamente porque a palavra que o rei da Pérsia, o rei dos Medos e o rei dos persas determinava e selava com seu anel era irrevogável. Era irrevogável. O único pedido que Esté faz para o rei, né, aparentemente um pedido tão bobo, né, diante dos nossos olhos, é só atender e pronto. Não, ele não podia atender esse pedido. O único pedido que ela faz, ele promete a ela que pode dar até metade do reino se ela quiser, mas ela não quer metade do reino, né, irmãos? Ela só quer a vida dela e a vida do seu povo preservada. E o modo como Esté ora, irmãos, nos lembra também como Moisés orou, né? E como a gente viu terça-feira passada, o pedido de Moisés. Ele não começa o pedido pedindo, né? Ele começa o pedido, tem toda uma introdução, né? Tem toda um reconhecimento de que a pessoa para quem eu estou pedindo é alguém maior do que eu, é alguém que é mais poderoso do que eu, que tem mais poder do que eu, que é soberano sobre mim. E Esté reconhece isso diante do rei, diante do governante dela, ainda que seu esposo, e ela fala, olha, se eu tiver obtido algum favor diante do rei, se for do agrado do rei, veja, eu estou pedindo, mas eu estou pedindo que se realize, se for da tua vontade realizar, ó rei. O meu pedido e o meu desejo é por mim e por meu povo. Nós fomos vendidos. E mais uma vez, irmãos, aqui a gente entende, né, aquilo que Ramã fez, a estratégia de Ramã para que os judeus fossem destruídos foi uma estratégia financeira, foi monetária. Ele oferece dinheiro. Por isso Esté aqui, ela deixa bem claro, né, que o que aconteceu, ela quer, de certa forma, irmãos, desresponsabilizar o rei, sabe? Esté, ela é esperta nesse sentido, né? Não que o rei não tivesse culpa, que ele teve culpa de assinar o decreto sem investigar melhor a situação, né? Mas ela fala, veja, rei, eu entendo que houve uma conspiração, que nós fomos vendidos, sabe? Eu sei que a culpa por o que aconteceu não é exatamente sua em todos os aspectos, nós somos vendidos. E aí ela cita exatamente as palavras do decreto, né, irmãos? Para fazer Assuero começar a lembrar. Nós fomos vendidos para ser destruídos, mortos e aniquilados de vez. Ela citando as palavras do decreto, ela quer que Assuero lembre que foi ele que assinou esse decreto, né? Que foi ele que fez com que esse perigo para todos os judeus fosse algo real. E ela fala, olha, rei, se nós tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu acho que nem valeria a pena incomodar o rei. Veja, ela está dizendo, rei, olha, eu estou aqui diante do Senhor, eu me apresentei à sala do trono sem ter sido convidada, porque literalmente é uma situação de vida ou morte. Não é uma situação assim, não é um incômodo. Eu não estou passando por incômodo, não é uma dor de cabeça, não é nada disso, sabe? É vida ou morte. A nossa vida está em jogo e por isso eu não posso me calar. Eu tenho que falar. Eu tenho que apresentar diante do Senhor esse meu pedido. E o rei Assuero, ele pergunta, ele já, né,
como a gente diria aqui, cabreiro, né? Já assim, aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha, quando ele ouve as palavras do seu próprio decreto, e fala, mas quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessa, né? Ele já estava aqui, irmãos, querendo jogar a culpa dele para quem foi esse que me fez assinar o decreto, né? Em outras palavras, né? Se ele já sacou aqui imediatamente que o decreto era o decreto do extermínio dos judeus, ele pergunta, quem foi esse e onde está esse homem? Esther, ela é bem rápida aqui, né? E agora ela não está mais se preocupando em devagar, né? Em postergar mais a situação, e ela realmente fala, é esse o inimigo, esse que está aqui na sua frente, é esse malvado Ramã. Até esse momento, irmãos, talvez nem o próprio Ramã entendesse o que estava acontecendo. Ele estava ali meio que, o que é que está acontecendo, será? Onde foi que eu fui parar? Hoje eu acordei, acho que com os 2 pés esquerdos, né? Não foi nem um só, foi os 2, assim. Parece que era esquerdo. Porque Ramã, irmãos, ele não conhecia a nacionalidade de Esther. Ele não sabia que Esther era judia. O rei não sabia que Esther era judia. Ele não sabia que Esther era judia. E ele não imaginava que nesse banquete, ele iria perder a sua própria cabeça, né? Por aquilo que havia plantado lá atrás, algum tempo antes. Ramã, ele fica apavorado, irmãos. Apavorado diante do rei e da rainha. E aqui a gente começa a perceber 2 coisas diferentes, né? Duas situações análogas, mas diferentes. A gente vê Esther implorando pela sua vida diante do rei, e a gente vê agora Ramã implorando pela sua vida diante de Esther. Tudo começa, irmãos, porque Ramã não se conformou de um judeu não se dobrar diante dele. E agora é esse mesmo Ramã que odiava os judeus, que era inimigo do povo judeu, agagita, descendente daquele povo lá, amalequita, lá do deserto, que não deixa Israel passar. Uma intriga bem antiga, né? A gente comentou aqui quando viu o capítulo 3. Esse inimigo do povo de Deus que se recusa a se dobrar diante que odiou, né, o fato, melhor dizendo, de que Mordecai não se dobrasse diante dele, agora implora pela sua vida diante de uma judia, diante de alguém que ele determinou e armou a morte e o extermínio de todo um povo. Irmãos, é assim, chocante, né, o plot twist aqui, a revelação, a reviravolta de tudo que acontece, inclusive para o próprio Ramã. E o rei, ele se levanta no seu furor porque ele não sabe o que fazer. O rei simplesmente não sabe o que fazer. Ele tem diante dele um decreto, que é um decreto que não pode ser revogado. De certa forma, ele assinou esse decreto, né? Foi o anel dele que estava ali, né? Na verdade, ele dá para Ramã, né? Sei lá, mas ele concorda com isso. E ele não sabe que ele está concordando com o extermínio da sua rainha. Ramã não sabe que o que ele armou iria ocasionar a morte da própria rainha. E ele fica extremamente apavorado. O rei não sabe o que fazer. E Ramã, tudo que ele tem para fazer, irmãos, é se jogar diante de Esther. E é implorar para ela por sua vida. Porque ele sabia que diante do rei ele estava perdido. Ele conhecia Assuero. Ele estava ali convivendo com ele há muito tempo. E ele sabia qual era a atitude dele diante de situações como essa. E agora ele sabe que a única saída para ele é através de Esther. Só se Esther intercedesse por ele, talvez é que ele teria uma chance de ser salvo. E a gente não ouve mais nesse capítulo 7, irmãos, uma palavra de Esther. A gente não sabe o que Esther falou. A gente não tem essa informação, né? O texto não acha isso importante. O escritor, né? O autor bíblico inspirado para o propósito da história não nos diz. A gente fica muito curioso para saber como Esther reagiu, será, né, diante desse pedido, mas a gente não tem essa informação. O que acontece, irmãos, aqui é que a gente vê o que acontece com frequência no mundo, né? Os valentões, diante do perigo iminente, se transformam em bebês chorões, né? Aqueles que se orgulham de si mesmos, que se orgulham da sua força, que se orgulham de quem são e do poder que têm, quando se encontram diante de uma situação de perigo, irmãos, demonstram que todos nós somos iguais. Todos nós o que temos para defender ali a nossa vida, e a gente vai tentar fazer isso da maneira que der, né? Da forma que der. Ramã, ele mostra que ele, na verdade, ele não era esse alguém
tão poderoso, com tanta pompa como ele achava que era. Toda pose, todo respeito que ele achava que merecia foi por água abaixo, irmão. Nesse momento era a vida dele que estava em jogo e ele se lança. Ele era apenas um homem normal. Ele percebe que ele não era um homem diferente de nenhum dos homens. E quando o rei volta e vê essa cena, né, e vê aqui Ramã diante da rainha Esther, a gente não pode afirmar com certeza, o texto não fala, mas até que ponto, né, Ramã, Assuero, melhor dizendo, realmente acreditou que Ramã estava tentando ter alguma coisa com Esther. Porque imagina, irmãos, o caso que Ramã estava. Você acha que alguém que está com a vida em risco ia tentar, sei lá, como último ato desesperado, né, abusar da rainha, sabe? Não é muito lógico pensar isso, né? A primeira coisa que Ramã pensou foi exatamente isso. Ah, esse homem está tentando abusar da rainha. Mas o fato é que ele vê nesse momento uma escapatória para ele. Ele vê nesse momento uma maneira dele resolver a situação sem ele precisar assumir a sua culpa nisso, né? Sem ele precisar assumir o fato de que ele assinou um decreto sem ter investigado melhor os fatos. E aí, ele olha para essa cena e fala, perfeito, você está vendo, não precisa de prova, não precisa de nada. Alguém está afrontando a dignidade e a honra da rainha no meu palácio, na minha frente, comendo da minha comida, bebendo do meu vinho. Basta, levem Ramã. Então, eles cobrem o rosto de Ramã, né? No capítulo passado, a gente vê Ramã cobrindo o rosto de vergonha, porque ele teve que honrar Mordecai. E agora, pela segunda vez, a gente vê o rosto de Ramã sendo coberto, preparando ele para a morte, né? Era um costume muito comum, vocês já devem ter visto, talvez, em algum filme, né, irmãos? Aqueles que iam ser guilhotinados ou enforcados, colocar aquela carapuça, né, na cabeça para que não visse, né, o que estava acontecendo. Talvez como um ato de misericórdia, não sei, para aquela pessoa, né, não se assustar tanto. E aí, um último fato interessante sobre Ramã, irmãos, é que no versículo 9, a gente descobre que ele estava contando vitória antes do tempo. Veja que Harbona sabia da forca. Ele sabia que Ramã já tinha planejado, estava considerando certa a morte de Mordecai. Sabe, ele já estava, o famoso, contando vitória antes do tempo. Ele já estava espalhando por aí que Ramã não ia passar do meio-dia, que ele ia ser morto assim que ele tivesse uma entrevista com Assuero. Ele tinha certeza, irmãos, certeza do futuro dele. Quantas vezes também, né, irmãos, a gente tem certeza que o nosso esforço ali, quando a gente estuda para passar num concurso, vai ser recompensado. Quantas vezes a gente tem certeza de que o nosso casamento vai ser um casamento abençoado, que você fez tudo certo, que você se guardou para o casamento, enfim, tantas coisas. Você acha que por o que você fez, as coisas vão sair exatamente como você planejou. E quantas vezes, irmãos, a gente não imagina o que Deus planejou, o futuro que Deus escreveu de fato para cada um de nós, né? A gente não sabe os planos que Deus tem para cada um de nós, a gente não sabe, irmãos, e não pode dizer, a gente não tem condições de dizer, Paulo fala, amanhã eu vou para tal e tal cidade e farei isso ou aquilo. Nós não temos condições, a gente não pode ser orgulhoso e achar que o meu filho vai ser diferente de qualquer outro filho, porque eu vou criar ele assim, 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 eu vou fazer homeschooling com ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Irmãos, é Deus que guarda os nossos filhos, é Deus que nos guarda, é Deus que abençoa o nosso casamento, o nosso emprego, é Deus que dirige e governa as nossas vidas. Nós não somos capazes, nós não somos autossuficientes e não podemos afirmar que isso ou aquilo iria acontecer. Ramã achou que Mordecai ia morrer na forca. Ele acaba na forca que ele havia erigido, que havia construído para Mordecai. E assim, quando enforcam Mordecai na forca que ele tinha preparado, enforcam Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai, o furor do rei se aplaca. A ira do rei se aplaca no momento que a morte de Ramã ela é efetuada. Só que o problema persiste. Ainda existe um decreto que
está regressivamente se aproximando o dia onde eles vão perecer, porque isso não pode voltar atrás. E o que é que vai acontecer nessa história, então? Nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai descobrir como é que a solução que Deus proveu, né, para o povo é algo que a gente aprende, irmãos, com a sabedoria, né, de buscar a Deus. Eu queria acabar nessa manhã lembrando aos irmãos do começo dessa história e lembrando de Tiago, quando ele fala, se alguém quer sabedoria, irmãos, peça a Deus, que a ninguém nega. Irmãos, como é que Deus vai negar você pedir para Ele que a vontade dEle seja feita, né? Não faz sentido Deus negar para você aquilo que Ele quer que você seja. Ele quer que você haja com sabedoria. Ele quer que eu e você sejamos sábios no lidar com as coisas da vida. Portanto, ele fala, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Esté, não aconteceu tudo isso que aconteceu na vida de Esté, porque Esté era super, sabe? Esté, ela orou, Esté buscou, ela jejuou, ela começou todo esse processo lá atrás, em oração, de joelhos, diante do Pai, diante do Senhor. Que nós possamos também, irmãos, começar todo o planejamento para as nossas vidas, planejar tudo o que venhamos a fazer diante de Deus, colocar tudo isso diante de Deus, entender que a gente planeja e tem que planejar, irmãos. Mas a gente não sabe se vai ser exatamente da forma que a gente planejou. A gente não sabe, a gente não é capaz de afirmar categoricamente o que vai acontecer no futuro. Vamos orar ao Senhor nesse momento, mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, porque, Deus, o Senhor conhece o futuro, o Senhor escreveu o futuro. O Senhor sabe, Deus, o que é melhor para as nossas vidas, Senhor. Não permita, Senhor, que o nosso coração seja orgulhoso, soberbo, vaidoso, que suba no nosso coração, Deus, o auto-engano, Pai, de achar que se as coisas estão dando certo, porque nós fizemos dar certo. Pai, não cabe a nós, não está nas nossas mãos, nós não temos o poder, nós não podemos controlar as coisas que só o Senhor controla. Pai, que nós sejamos, Senhor, lembrados, Senhor, e sejamos, Senhor, confrontados com a realidade que é o Senhor, Deus soberano. E nós somos servos, nós somos, Senhor, nós somos vassalos do Deus que é o Deus soberano. Oh Deus, em nome de Jesus, nos abençoa hoje, Pai, que esse dia, Senhor, seja um dia, Pai, de aprendizado aqui na Tua casa, um dia, Senhor, de refletirmos sobre política à luz da Tua palavra, Senhor, que seja um dia, Senhor, de sermos convencidos pela Tua palavra dos nossos pecados, e um dia, Deus, para nos alegrarmos pelo Deus que perdoa os pecados em Cristo, em Jesus. Muito obrigado, Senhor, por o privilégio, Senhor, de ser povo Teu, de ter sido chamado pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, abençoa todas as aulas que nós vamos ter agora, cada professor, cada aluno também, Senhor. E fica conosco, Deus, esse dia. É o nosso desejo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aqui oramos. Amém.